está chegando, G-Mac. Você acompanha agora na sua Jornal FM G Beleza com você. Administração, marketing, vendas, histórias empreendedoras e liderança. Todas as tendências do empreendedorismo em seu G Beleza com você. Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui com mais um programa G Beleza com você. Estamos de estúdio novo, né, gente? Olha que chique, adorei. De parabéns, toda a produção, toda a direção da rádio, obrigada pelo carinho. Para quem não me conhece, eu sou a G-Max, eu sou consultora e mentora de gestão para negócios de beleza. Estou comunicadora, onde eu tenho um programa todas as terças ao vivo, onde eu falo sobre empreendedorismo. E também tem um podcast aqui na rádio, que é a G Beleza Podcast, todas as quintas, às 20 horas. E o tema de hoje não poderia ser diferente. Eu trouxe uma especialista, uma empreendedora, ela é psicóloga, gestora e desenvolveu metodologia para você que é empreendedor, para você que tem o seu negócio, que está começando, ou que já tem o seu negócio há muito tempo e precisa profissionalizar. Então, o tema de hoje é como profissionalizar a gestão do seu negócio. Eu tenho aqui a Thaís Bonilha conosco. Obrigada, Thaís. Obrigada a você, Gê, pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com você. Não, e a honra é minha de você. Primeiro, você abrir a tua agenda para estar aqui. E parabéns pelo trabalho, que eu admiro muito. Eu tenho acompanhado desde a primeira vez que você veio, a gente não se conhecia. Uhum. E é muito legal a gente acompanhar a evolução e o quanto que a metodologia que você desenvolveu impacta positivamente e ajuda muitos empreendedores e empresários. Porque, assim, tem muitas pessoas que têm a vontade de empreender, que têm o DNA empreendedor, mas, às vezes, falta estruturar, falta organizar, falta sair da operação e olhar o negócio com olhar de gestor, de resultado e de indicadores. E é o que vocês ensinam, é o que vocês estruturam. Fala um pouquinho sobre essa metodologia e a partir de que momento que você despertou para começar a empreender dessa forma, ajudando outros empreendedores. Então, Gê, a minha história começou através de um desejo, né? Aquele desejo que muitas vezes muitos brasileiros têm de ser dona do meu tempo, de ter independência financeira, ser dona da minha agenda, poder trabalhar menos horas, ficar com os meus filhos. Meus filhos eram pequenos na época, né? Hoje eu tenho o Gustavo de 18 anos e o Lucas de 15. Menina, você foi muito jovem. Continuou sendo jovem. Obrigada. E eles eram pequenininhos e era o sonho, né? Ficar com os filhos, ter independência financeira. Só que eu falo que muitas vezes, quando a gente fecha os olhos e adormece, o sonho pode virar um pesadelo, né? Verdade. E isso aconteceu comigo. Porque eu e meu marido saímos da CLT para empreender. Os dois ao mesmo tempo. E sem conhecimento, sem competências empreendedoras. Sim. Fomos na cara e na coragem, como muito brasileiro faz, maioria, né? 90%. Exatamente. E aí a gente penou muito, né? A gente apanhou muito. Tivemos 2 falências devido à falta de gestão. Só que naquela época a gente não sabia que era falta de gestão, né? A gente sempre acha um meio de terceirizar a responsabilidade. É o mercado, é funcionário, é crise. E eu penei bastante, sabe, para entender que, na verdade, a responsabilidade era minha. E então eu precisei de 2 falências para entender isso. E aí, quando eu entendi que a responsabilidade era minha, apesar de a gente ter aquela sensação de fracasso e de culpa, eu também entendi que estava nas minhas mãos mudar aquilo. E aí eu comecei a buscar conhecimento na área de empreendedorismo mesmo. Isso há quanto tempo, Thaís? Isso tem bem, aí nós estamos em 2023, foi por volta de 2010, 2012, mais ou menos. Tá. E aí comecei a estudar, fui fazer vários cursos, várias formações, li muitos livros. E eu entendi que eu precisava mudar meus comportamentos, que não era só falta de conhecimento, mas era também precisava haver uma mudança de atitude. Eu vou dar um exemplo. Eu sabia que, como empresária, eu não deveria, por exemplo, misturar as contas da empresa com as contas pessoais. Mas na no prática... entanto, eu fazia isso. Né? Então, não era só falta de conhecimento.
era também um treino comportamental que precisava acontecer, de mudança de atitude, de mentalidade. Sim. E aí eu fui desenvolvendo isso junto com meu marido, e aí nós, depois da segunda falência, a gente abriu outra empresa, começamos do zero novamente. Eu falo que nem foi do zero, foi do menos 100 mil, porque a gente estava 100 mil endividado quando a gente começou de novo. Olha isso. E aí a gente foi pagando as contas, e já com uma mentalidade diferente, já implementando estratégias de gestão dentro da empresa. E aí as coisas foram fluindo, a gente conseguiu sair do buraco das dívidas e a gente conseguiu tornar a empresa saudável. Em quanto tempo vocês conseguiram se reorganizar e respirar sem ajuda de aparelhos? Não foi rápido, não. Isso também é uma coisa período, importante, né, da gente falar, sabe? Sim. Foi bem aí uns 7 anos para a gente conseguir se reestruturar. Era uma dívida alta, né? E a gente foi pagando aos pouquinhos. Não tem glamour por trás nos bastidores, né? Não. É só no palco que tem glamour, nos bastidores não. Quando a gente começou a falar, e você falou de quando você começou, que você tinha a intenção de querer estar junto dos seus filhos, né? De acompanhar melhor, de ter a sua agenda, seu tempo livre. E a grande maioria realmente começa a querer empreender e falando assim, eu quero ser dono da minha agenda. Mal sabe que a gente não é dona do nosso tempo quando a gente empreende, né? É o cliente, Aconteceu justamente o contrário, né? E eu trabalhava mais horas do que quando eu era CLT e ganhava menos. Muitas vezes, nos períodos bem difíceis mesmo, chegou fim de ano, a gente pagou o funcionário, 13º, e não sobrou nada, pra gente. Vários anos, assim. Trabalhando, assim, Natal, Ano Novo, e no final ir para casa, no dia de Ano Novo, e não ter um centavo no bolso. Acredito. Sabe? Então, assim, mas eu entendi que era essa questão da gestão. E aí a gente começou a mudar e as coisas começaram a melhorar. E aí, quando a gente atingiu um patamar, assim, bom, em que a empresa é uma empresa na área de instalações industriais, que eu tinha com meu marido, né? Que tenho até hoje, que é a ABS Instalações. Ela existe até hoje, é meu marido que gerencia. Então, quando a gente atingiu um patamar bom com a ABS, eu falei para ele, agora eu vou trabalhar com o que eu amo, porque a área da engenharia é sua área, não é minha. Eu sou psicóloga, né? Eu vou trabalhar, eu quero desenvolver pessoas e eu quero que as pessoas não passem por aquilo que a gente passou. Então, foi aí que eu comecei dando consultorias. Né, fazia consultorias individuais para empresários, amigos que me conheciam, que viam, né, a transformação que a gente fez na empresa, começaram a pedir, começou de uma forma muito singela mesmo, muito despretensiosa, na verdade. E aí eu fui vendo que eu tinha, na verdade, nas mãos um método. Né, e que aquilo, se funcionou para mim, funcionou para alguns colegas próximos, eu poderia levar isso para muito mais pessoas. Mas eu sou o tipo de pessoa, Gê, que eu gosto de ter metodologia mesmo. Se eu vou passar para alguém, que seja algo comprovado. Sim. Porque assim, autoajuda... Não é só falar, né, Thaís? Exato, autoajuda incentiva, motiva, mas a autoajuda nem sempre vai... gerar o mesmo resultado para todo mundo, porque contextos são diferentes, pessoas são diferentes, mas quando você tem algo baseado num método científico, né, que é passado ali por um crivo, já foi validado em vários contextos e tudo mais, isso tem diferença. Então, quando eu estava na pós-graduação em mudança comportamental, eu peguei o método que eu trabalhava já e falei, eu vou validar esse método. Foi o meu trabalho de conclusão de curso. Então, o Alavanca Empresarial hoje, essa metodologia de gestão estratégica, ela é fruto da minha vivência e fruto da minha conclusão de curso, da minha pós-graduação. Foi validado cientificamente na conclusão de curso. E para você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, o Facebook está tudo ok, Leandro? Eu não estou nos vendo aqui no Facebook, não sei se tá legal. Para você que quer mandar uma pergunta aqui e aproveitar que a Thaís está aqui no estúdio ao vivo, no 3318-2454, que é o WhatsApp da rádio. E para você também que ainda não conhece o Clube Jornal, é um clube de benefícios, de promoções, de descontos. É só você mandar uma mensagem no 99262-6421. Você faz uma inscrição, você recebe um link para fazer a inscrição e a partir daí você vai receber todas as informações do que faz parte desse Clube Jornal. Agora eu quero também agradecer aos empreendedores que confiaram no meu trabalho e que patrocinam esse programa. Superótica São José, em Indaiatuba, está há 54 anos no segmento óptico. E aqui em Indaiatuba eles estão ali na rua Bernardino de Campos,
560 no centro, ali em frente ao Banco do Brasil. Meu óculos é de lá, sempre que eu preciso de óculos de sol, óculos de grau, e na Superótica São José, em Indaiatuba. E também a Simone Rodin Moda Sustentável, que é um brechó super chique aqui em Indaiatuba, que está ali na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, 387. Na verdade, não é só um brechó, é um ponto de encontro de mulheres empreendedoras. Ela sempre faz eventos, tem café, você tem reunião para fazer, não sabe onde vai lá na Simone Rodin, que ela te recebe com muito carinho. E também para você que quer desapegar de um sapato que você não usa mais, de uma roupa que você não usa mais, vai lá na Simone Rodin, que ela vai com certeza te receber com muito carinho. E também Espaço Formas, que é o spa do seu cabelo. É um espaço onde trata de toda a parte de rarefação, de patologia de couro cabeludo. Elas são tricologistas, então entendem tudo de cabelo. Elas estão ali na rua 5 de julho, 707, no centro. Ô Thaís, assim, e quais as principais dores que os empreendedores chegam até você e falam assim, olha, não aguento mais isso, eu preciso... Porque tem pessoas que sabem que precisam delegar, mas não conseguem. Elas percebem a necessidade de delegar, mas não sabem qual a melhor forma de fazer. E tem outras que sabem que precisam, mas são centralizadoras. Eu sei que vocês preparam o empreendedor para isso também, né? Como fazer a delegação de forma realmente funcional, né? Isso. Uma das principais queixas, né, que os empresários têm é justamente isso. Estou trabalhando muitas horas, tudo depende de mim, estou no operacional, porque aquele sonho de trabalhar menos e ganhar mais, né, acaba não se concretizando. Mas não se concretiza justamente por causa de uma mentalidade que o empresário tem. Não sei se vocês já ouviram falar a seguinte frase: o olho do dono é que engorda o gado. Já sempre. Ouviu essa? Sim, sempre. Então, por conta dessa mentalidade, o empresário ele acha que ele tem que estar lá presente, no operacional, fisicamente, para as coisas acontecerem. E aí quando a gente vem com a ideia de, olha, você tem que sair do operacional, você tem que trabalhar mais no estratégico, ele vai para o extremo oposto. Aí o que ele faz? Ele delarga tudo na mão dos funcionários e sai totalmente da operação. E aí os funcionários que não receberam um bom treinamento, que não receberam processos... Não são preparados, né? Não estão preparados. E aí começa a cometer erros, começam a surgir os problemas, o empresário tem que voltar para a operação, só que daí ele volta frustrado e ele volta com o pensamento, é melhor não ter funcionário, porque se sou eu que tenho que fazer tudo... Verdade. Então isso acaba gerando um problema. Então eu gosto de falar assim lá na Alavanca Empresarial. Essa frase, o olho dono é que engorda o gado, ela é verdadeira. Mas o olhar do dono dessa frase não tem que ser o dono da empresa, mas tem que ser uma figura de liderança que Sim. o dono vai formar dentro da empresa. Que tem essa dor de dono, que, né? Exatamente, essa visão, tem né? essa visão e que vai acompanhar toda a operação, vai treinar bem os funcionários, vai repassar os processos. Aí sim... né? Se houver esse nível de liderança dentro da empresa, o empresário vai conseguir trabalhar menos e vai conseguir que os funcionários dele consigam dar conta da operação do negócio de maneira excelente, adequada e mantendo o nível de qualidade e excelência. Então, eu falo assim, o empresário, ele forma a equipe e a equipe faz a empresa crescer. E nessa equipe precisa ter níveis de liderança. É verdade. Outra coisa também que as pessoas falam, né, sempre... Ah, mas eu não quero mais contratar, porque eu tenho um desgaste muito grande com a equipe, só tenho dor de cabeça, mas é aquilo que você falou. Como que você contrata? Você treina, você prepara a sua equipe? Porque eu vejo no segmento de salão de beleza, estou precisando de um cabeleireiro, para ontem. Primeiro que passa na rua, a pessoa pega, não faz entrevista, não avalia, não vê se os valores daquele profissional estão linkados com os valores da empresa, enfim. Então acaba sempre colocando a culpa no outro. E a culpa sempre é do empreendedor, do empresário que não fez uma boa seleção, que não fez uma boa entrevista, que não fez um bom treinamento, né? E a grande maioria acaba reclamando disso, né? Tudo começa na contratação, Sim. né? Eu falo assim, todo empresário tem a equipe que merece.
Porque foi você, empresário, que contratou a equipe, né? Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, você é obrigado a contratar essa pessoa. Foi você. E muitas vezes acontece dessa maneira, né? Aí preciso contratar. Ah, fulano, você tem algum conhecido, alguém que possa me indicar? Não avalia competência técnica, não avalia comportamento, não avalia caráter, valores, não avalia perfil comportamental. E aí contrata de qualquer jeito, pega o primeiro que aceita muitas vezes um salário baixo, né? Porque paga um salário mais baixo. Não adianta, se você não investir, não olhar para o seu funcionário como investimento e você quiser o funcionário mais barato, você vai ter também o retorno menos efetivo. Sim. Não tem como, é um investimento, né? Funcionário é um investimento. Então, se você quer os melhores, você também precisa oferecer as melhores ofertas, né? Outra coisa que eu acho que também que é uma dificuldade muito grande é as pessoas reclamam que não conseguem reter os talentos. Que tipo de orientação, e que eu tenho certeza que vocês têm na metodologia Alavanca Empresarial, de metodologia para que esse talento fique na empresa durante um tempo? Precisa preparar, precisa reconhecer? Precisa. Tem ali, a gente paga um salário, né? Mas muitas vezes dinheiro não vai motivar por tempo suficiente uma pessoa, né? Pode vir o seu concorrente oferecer, sei lá, R$100 a mais e a pessoa já, por R$100 já sai. Então, existem vários aspectos quando a gente fala em retenção de talentos. O primeiro deles é que a gente só vai falar em retenção de talentos quando a empresa está num outro patamar. A gente fala lá no Alavanca que existem 4 fases de desenvolvimento de uma empresa. Tem a fase da infância, a fase da adolescência, a fase adulta e a fase da maturidade. Quando que a gente começa a pensar em reter talentos? Quando a gente está da fase adulta para a fase da maturidade. Porque na fase da infância e da adolescência, a gente ainda está naquele processo de contratar, de conseguir boas pessoas. Uma vez que eu conseguir essas boas pessoas, aí é que eu vou me preocupar em reter essas pessoas. E aí eu preciso pensar em oferecer bons benefícios, bons salários, né? Bons treinamentos. Investir na carreira também, né, Tânia? Ao mesmo tempo, eu preciso conhecer quais são as aspirações dessa pessoa. Quais são os objetivos de vida que ela tem? Será que os objetivos profissionais de vida dela se encaixam com os de crescimento da empresa? Então, muitas vezes, o que é bacana fazer, e o que eu faço nas minhas empresas, né, nas minhas 2 empresas, quando você tem uma pessoa que você percebe que tem um potencial de talento, você pode fazer com ela um contrato em que ela venha a ter participação na sua empresa futuramente como sócia. Então tem que ter um plano de carreira, de crescimento, porque as pessoas elas almejam crescer. Assim como o empresário tem sonhos para a empresa dele, aquele colaborador que está ali junto com ele, suando a camisa para fazer a empresa dele crescer, também tem seus objetivos. E o empresário ele precisa saber fazer essa conversão dos objetivos da pessoa com os da empresa, né? Para que ele veja que ali ele tem potencial de crescimento também junto com a empresa. Verdade, porque eu percebia que quando eu contratava alguém para trabalhar comigo, da minha equipe, e eu apresentava na integração um plano de carreira que nós tínhamos. Aí a pessoa ficava assim, nossa, mas que legal, tem plano de carreira aqui, né? Que chamava atenção por ser um salão de beleza, né? O segmento da beleza não é tão profissionalizado, só 5%. E realmente é isso mesmo, quando você traz um profissional para a sua equipe, para a sua empresa, e você começa a orientar e falar o seguinte, tá, como que estão as coisas? Né? Qual é o teu sonho? Como que você se vê daqui 5 anos, daqui 2 anos? São perguntas que as pessoas não fazem. E tipo de preocupação que não tem, né? Que quando você chega e fala pro profissional que está com você, nossa, que legal, eles estão pensando no meu crescimento. Exatamente. E aí a pessoa, ela se sente valorizada, ela vê que tem um caminho ali que ela vai percorrer. É importante o empresário ele ter na empresa dele um organograma, né, da estrutura organizacional da empresa dele, de modo que aquela pessoa que entrou ali na parte mais operacional, ela entenda quais são os caminhos que ela precisa galgar até ela chegar em níveis
maiores dentro da empresa. Ela vai saber aquele caminho, ela precisa saber quais competências ela precisa desenvolver para assumir cargos maiores. Então, tudo isso faz parte desse plano de carreira. E aí, então, a pessoa se sente motivada. Outra coisa que a gente também ensina lá no Alavanca Empresarial é a técnica da gamificação, né? Você criar gamificações dentro da empresa também para motivar e para reter esses talentos, né? Então, isso tem dado bastante resultado para os nossos alunos. Que legal. Quero dar uma boa tarde aqui para a Veridiana Moreira, que está com a gente toda semana aqui no Facebook. Obrigada pela audiência. E para você que quer fazer alguma pergunta, aproveitar que está isso aqui conosco, mandar uma mensagem no WhatsApp da rádio, que é 3318-2454. Outra questão também que eu acho que as pessoas reclamam bastante é a gestão de tempo, né, Thaís? Porque meu dia é corrido, porque eu não vou conseguir fazer, não vai dar conta. Vocês tratam esse tema também lá na sua metodologia? Sim, logo no começo. Porque o que é que vai acontecer? A pessoa, quando entra para o Alavanca Empresarial, é um treinamento que tem a duração de 3 meses e as aulas acontecem uma vez por semana, sempre à noite. E a cada aula, o aluno sai com um plano de ação para implementar na empresa, nessa uma semana, tarefa de casa. Então, se ele não tiver uma boa gestão de tempo, ele vai se enrolar na implementação. E a gente sempre deixa bem claro para os nossos alunos que o que vai gerar resultado é implementar, não é ir lá acumular conhecimento. Então, logo nas primeiras aulas, o aluno ele já aprende como fazer uma boa gestão de tempo, como se organizar, até para que ele consiga incluir na rotina dele as tarefas do treinamento que vão gerar os resultados que ele foi buscar lá no treinamento. Então, a gente trabalha a tríade do tempo, né, o conceito do Christian Barbosa, sobre o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial, como classificar nossas atividades nessas esferas, como determinar com o que eu devo me ocupar, que é mais estratégico, e o que eu devo delegar, como delegar, né, para que eu consiga ter essa gestão. A gente não fala em gestão de tempo, porque no fim das contas todo mundo tem 24 horas, eu não consigo ter mais ou menos. A gente fala em gestão das atividades com as quais você ocupa o seu tempo. Verdade, porque realmente, né, todo mundo tem o mesmo tempo, né? Exatamente. Como que as pessoas conseguem se organizar e ter uma produtividade muito excelente, as outras o tempo passa e não conseguem. Sabe o que eu percebo, Gê? Falta um pouco de clareza de prioridades. Tudo acaba sendo prioridade para a pessoa. E quando tudo é prioridade, nada tem escala de importância. Né? Se tudo é prioridade, a família é prioridade, a saúde é prioridade, o trabalho é prioridade. Então, quando as nossas prioridades estão em desordem, nós perdemos poder de realização. E é aí que a gente fica ali com aquela sensação de estar super ocupado, mas pouco produtivo. Mas é verdade. E também, eu acho que um fator importante é a gente aprender a falar não, né? Porque vem tanta demanda, eu tinha dificuldade de falar não. Vem muita demanda e você vai falando sim, sim, sim. Quando você vê o dia passou, você não produziu. Exato, é porque falta esse discernimento de saber o que é mais estratégico para eu, dona da empresa, estar me ocupando e o que é menos estratégico, então que eu devo dizer não e delegar para outras pessoas ou que eu devo simplesmente eliminar da minha agenda, né? Sim, mas eu percebo que tem uma mentorada minha que ela sempre fala assim, eu dou um prazo de até 15 dias para implementar algumas tarefas, né? Mas é que não dá tempo, mas realmente falta organização, de priorizar. Tem uma outra que já é super organizada, que já define a semana dela, as tarefas que vai fazer todo dia, na semana, o que faltou da semana passada, ela inclui na semana seguinte, e realmente organizar o seu tempo, que tudo cabe, né? E priorizar, né? O que você falou, né? Exatamente, saber priorizar, o que é mais importante eu me dedicar agora, né? Não adianta eu ir lá fazer uma lista com 15 coisas para fazer no dia, que vai ser humanamente impossível. Então, dessas 15, a gente usa o conceito de Pareto, né? A regra 80-20. Sim, 80-20. Né? Que é, de tudo aquilo ali, 20% daquilo ali vai me dar 80% do resultado. Sim. Então, eu tenho que saber qual é esses 20% que me geram os 80% de resultado. Sim. É esse discernimento que falta para os empresários. Então, muitas vezes eu chego na empresa e eu vejo lá o empresário no caixa, por exemplo. Né? Enquanto que tem funcionário ali, mas ele está no caixa. Porque, eu não confio, eu não isso, eu não aquilo. Então, assim, como ele vai estar trabalhando lá na parte estratégica de repente, sei lá, buscar novos fornecedores para reduzir custo, buscar novos clientes, se ele está no caixa, se ele está lá no caixa o tempo todo?
né? Então falta esse discernimento de saber com o que eu devo me ocupar, o que eu devo dizer não e o que eu devo delegar. E a mudança é um fator que causa muito desconforto, né, Thaís? Quando o empreendedor chega até vocês e começa a andar no treinamento, né, conhecendo a metodologia de vocês, a grande maioria tem muita resistência? Olha, acaba sendo uma resistência meio velada, né? Porque eu falo assim, os empresários que entram para o nosso treinamento, eles já são diferenciados. Porque são empresários que estão buscando, que já perceberam, já tem um nível fase de maturidade da empresa, né? Isso, já tem um nível de consciência de que tem algo errado na gestão e que precisa mudar. Então, essa primeira abertura, eles já deram, né, esse passo ao entrar no treinamento. Mas aí a hora que eles começam a ter contato, né, com conhecimentos e saberes que vão tirar eles da zona de conforto, aí é inevitável não surgir essa resistência, né? Então a gente, lá no nosso treinamento, a gente tem a figura do supervisor de alunos. Ele acompanha individualmente cada um dos nossos alunos. O papel dele é justamente ajudar o aluno a perceber quando ele está se sabotando, quando ele está tendo essa resistência. Então, ele está muito próximo de cada um dos alunos. É quase que um coach particular para cada um dos nossos alunos, para ajudá-los nessa individualidade. Porque, às vezes, a gente entra, por exemplo, no conceito da gestão financeira, que para uns tá tudo bem, para outros já é um tabu até falar do financeiro. Então aí esse supervisor, ele vai estar acompanhando cada aluno individualmente para ajudá-los na sua particularidade, na sua individualidade, para ajudá-los a ir vencendo essas resistências, né, e conseguir prosseguir no treinamento. Então a gente tem tido bons resultados dessa maneira, ajudando os alunos individualmente. Então não é um treinamento só coletivo, mas é também se trabalhado ali no individual. Nossa, é importante também vocês terem essa sacada de deixar um profissional da tua equipe acompanhando cada empresário, porque às vezes realmente a pessoa está insegura, tem o medo da mudança, e tem alguém ali que dá esse apoio, que passa a segurança, não, olha, vem comigo que vai dar tudo certo. Exatamente. Na última turma, a gente está na 20ª turma, né, do Alavanca Empresarial. Agora, dia 24, começa a 21ª. Inclusive, estamos com as últimas vagas dessa turma. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo pelo Instagram. É isso que eu ia falar. bonilha.thais. E nessa última turma, a turma 20ª, a gente teve 2 alunos que tiveram essa resistência, né, durante o treinamento, já estavam mais ou menos na 5ª, 6ª aula, e aí vem aquela vontade de desistir, né, porque quando a gente encontra uma barreira, uma resistência, a nossa primeira atitude parar, né? Vamos parar, vamos largar. Então o supervisor foi lá, deu todo o apoio para eles, e eles vieram na aula seguinte. A gente sempre compartilha as viradas de chave da semana, e eles vieram na semana seguinte com viradas de chave assim, incríveis, né, do quanto que eles venceram e superaram aquela barreira, aquele desafio. E é assim que a gente se desenvolve, né, Gê? Na zona de conforto não tem desenvolvimento. Verdade. É só no incômodo. Quando a gente se incomoda, aí a gente vai lá, aprende, domina, e aí que a gente se desenvolve. Gente, a gente vai pro intervalinho, rapidinho a gente volta. Dona Cira, da Cidade Nova, tá pedindo o telefone do Espaço Formas. Eu vou mandar aqui daqui a pouco. E a gente volta logo com mais esse debate. Esse é tema muito legal para você que é empreendedor. Como profissionalizar a gestão do seu negócio. Até mais. Não saia daí. G Beleza com você. Volta já. Indaiatuba, São Paulo. Todos os sábados, às 8 horas da noite, o som toca pesado aqui na Jornal. Programa Espaço Alternativo. Todas as vertentes do mundo do rock, além de divulgar a cena musical independente de nossa região com entrevistas exclusivas. Apresentação, Serginho Lui. Produção e edição, Leandro Quitzel.
participar de enquetes e concorrer a prêmios? Os melhores sorteios de Indaiatuba estão aqui. Tem sempre um ponto de retirada pertinho de você. Confira! Casa de Carnes do Val, Mercado Santa Rita no Carlos Aldrovandi, Alto Posto Colonial, Mercearia Zé Carlos no Oliveira Camargo, Mini Mercado Vila Havaí, Bazar da Volac, Loja Veste 10, Rua Candelária no centro, Revistaria Gavioli na Praça Dom Pedro II, O Pastelão na Praça Rui Barbosa, Papelaria e Revistaria Cidade Nova na 13 de maio, Shopping Jaraguá. Pegue agora mesmo o seu impresso e participe dos sorteios e concorra a ótimos prêmios. Muito mais que jornal, entretenimento. Conheça o novo portal de notícias de Indaiatuba e região. Acesse radiojornalindaiatuba.com.br e confira. Fique bem informado e participe das promoções. radiojornalindaiatuba.com.br. Você sabia que é irregular direcionar a água de chuva e dos quintais para a rede de esgotos? A tubulação de coleta é dimensionada para receber água residual dos chuveiros, pias, vasos sanitários e ralos internos. E quando recebem água de chuva, o volume aumenta, causando vazamentos, transbordamentos e sobrecarga no sistema. Por isso, faça a sua parte e evite danos ao meio ambiente. Uma dica do SAI de Indaiatuba. Tarde Jornal. Diversão e prêmios na companhia de JP Edson. De segunda a sexta, à 1h na Rádio Jornal. Todo mundo ligado na melhor FM. Rádio Jornal. A emoção de ser a primeira FM. 107.1. Show de rádio. Beleza com você está de volta. Estamos de volta aqui com o tema de hoje é como você profissionalizar a gestão do seu negócio. Eu trouxe a gestora, a empreendedora, a empresária, a Thais Bonilha, que tem uma metodologia chamada Alavanca Empresarial. Ela vai falar um pouquinho como é, qual a estrutura, quais os pilares, carga horária, como funciona para você que é empreendedor, que é empresário e quer estruturar melhor o seu negócio. Thais, quais os principais pilares que vocês trabalham? Nós trabalhamos 6 pilares importantes dentro do Alavanca Empresarial. O grande diferencial, na verdade, do Alavanca Empresarial para qualquer outro treinamento é que, além de você ter o conhecimento da parte de gestão estratégica, é também um treino comportamental. Como eu sou psicóloga, tenho pós-graduação em mudança comportamental e como eu vivi lá na minha história, que a gente começou a contar aqui no começo, que eu percebi que muitas vezes não era só falta de conhecimento, mas também comportamento que me traziam os insucessos, né? Eu quis trazer para o Alavanca Empresarial justamente esse diferencial. Não é só um curso de gestão, é um treino comportamental, que é o que gera realmente os grandes resultados. E isso nenhum outro treinamento no Brasil tem, porque eu trouxe da psicologia cognitivo-comportamental todo esse know-how de mudança de comportamento. Então, dentro desse panorama do Alavanca Empresarial, a gente vai trabalhar o primeiro pilar, a gestão do comportamento empreendedor. Então, o que é que eu preciso mudar na minha forma de pensar, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, para, de fato, gerir a minha empresa de modo a levá-la a ter sucesso, a crescer, a alavancar o crescimento dela. Então, primeiro de tudo, a gente começa trabalhando o empresário. E o comportamento, né? O comportamento dele, né? Depois a gente vai para a parte do negócio propriamente dito, e aí a gente vai na gestão financeira, né? Trabalhando ali como ele pode entender os indicadores financeiros da empresa dele, tomar decisões estratégicas baseado nos números. Depois a gente vai para a parte do pilar da gestão organizacional, então como estabelecer processos, como implementar esses processos, como fazer a equipe seguir esses processos. Depois a gente vai para a parte da gestão comercial, onde a gente vai trabalhar 3 eixos, marketing, vendas e o pós-venda. Então, como fazer campanhas de marketing que sejam mais assertivas, que tragam o perfil de cliente ideal. A parte de vendas, como estruturar todo um funil de vendas para realmente converter essas pessoas que o marketing traz. O pós-venda, como encantar o seu cliente de modo que você fidelize esse cliente.
Depois a gente vai para o pilar da gestão de pessoas, onde a gente vai trabalhar toda a parte de como contratar, como treinar, como liderar essas pessoas, como engajar o seu time, como fazê-los vestir a camisa, como reter esses talentos. E depois, por último, mas não menos importante, o pilar da gestão da inovação, né? Porque a inovação ela precisa permear a cultura da empresa. Porque o mercado ele é muito dinâmico, né, Gê? Ele está em mudança constantemente. Imagina você na área da beleza, quando você começou, para as mudanças que existem agora no mercado da beleza. E se o empresário ele não estiver antenado com essas mudanças, e ele se antecipar a essas mudanças e inovar constantemente, ele fica obsoleto. O mercado engole, não tem como. Então a inovação é importante, a gente trabalha esse conceito também lá no Alavanca. Eu tenho... O Reginaldo Motorista, ele mandou um áudio que, gente, eu ia pedir para vocês que queiram mandar alguma pergunta, se puder ser mensagem digitada, porque o áudio aqui agora, ao vivo, não consigo ouvir, tá bom? É 3318-2454, eu vi que o Reginaldo está digitando aqui, vou esperar você digitar e já faço pergunta para Thaís, tá, Reginaldo? Tem também a... Quem que tá aqui? A Neuza Gregório Silva. Parabéns, Nora. A sogra. Ai, que bom. Sogra assistindo tudo. Amo que vocês, bom, dona sogra. Neuza. Obrigada pela audiência, viu? Olha que chique, né? E quanto tempo de formação? É uma formação? É uma formação de empresários. Tem a duração de 3 meses. As aulas acontecem sempre uma vez por semana em Campinas. E qual a carga horária? É das 19 às 23h30. Então, são 12 aulas, mais a 13ª aula, que é a nossa formatura, né? A gente tem um evento de formatura que a gente faz uma churrascaria lá em Campinas, para a gente celebrar mesmo. Ao longo do treinamento, os nossos alunos participam de um game. Nesse game, eles vão acumulando carimbos. E aí, o grande vencedor, né? Aquele que conseguiu gerar mais resultado na empresa, de crescimento na empresa, ele é premiado com um prêmio muito bacana. Ele ganha um treinamento de liderança vivencial lá no Beto Carreiro World, com tudo pago, hospedagem, alimentação. Nossa, que legal. E lá ele passa pelos bastidores do parque. Então ele vai conhecer como que é a gestão de uma empresa gigante, que é o Beto Carreiro World, com mais de 1.600 funcionários. Ele vai aprender da gestão e liderança que é feita naquele treinamento. Essa é uma parceria que a gente tem com o Fernando Mora, da Elite Consultoria. Eles são os únicos exclusivos que fazem esse treinamento lá, e o grande vencedor de cada turma ganha inteiramente grátis esse treinamento como prêmio. Nossa, que legal. E para você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, ou nos ouvindo pela rádio 107.1, como que faz para se inscrever? Você pode me procurar no meu Instagram, que é @bonilha.thais, Thais sem H, ou você pode me enviar uma mensagem no meu WhatsApp, que é 19993875989. 19993875989. O Reginaldo mandou aqui uma pergunta para você, Thaís. Bom dia. Tem uma empresa na cidade que está com dificuldade de manter funcionários. Colocar uma ficha de contratação, mas infelizmente já tem comentários de pessoas reclamando do assédio moral da mesma empresa. Como empresário, como devemos preparar os nossos líderes? Isso é bastante sério, né, Gê? Essa questão de assédio moral dentro das empresas. Verdade. Então, esse tipo de coisa acontece quando o empresário, o dono da empresa, ele acaba abandonando a cultura da empresa, né? Ele acaba não fazendo esse acompanhamento dessa liderança e da cultura que está se instalando ali. Dentro do Alavanca Empresarial, a gente fala muito sobre isso. Você, dono da empresa, você tem que estar no controle da cultura que está instaurando. O que é cultura? Toda vez que tem uma pessoa ou mais pessoas, vai se estabelecer uma cultura ali baseada nos valores, no caráter dessas pessoas, nas atitudes dela, nos costumes. Então, por isso que a gente fala muito da importância de você saber avaliar caráter e perfil de comportamento na contratação.
né? Verdade. E tem técnica para isso, né? Não é algo Sim. assim intuitivo. Existe técnica, tem que aprender as técnicas para poder fazer isso. Obviamente que tem pessoas que sabem enganar muito bem numa entrevista, né? Mas você vê sinais depois na atuação dessa pessoa. Então, eu acredito que o empresário que está passando por isso dentro da empresa, ele tem que ter tolerância zero em relação a assédio. moral. É demissão mesmo, né? Sim. Porque senão ele pode ter grandes problemas mesmo, até jurídicos, trabalhistas, né? Então, tem que fazer uso aí de uma ferramenta de gestão de pessoas, que é a demissão, que é uma ferramenta de gestão de pessoas também, né? Não deixa de ser, né? Exatamente. Verdade. Espero que tenha respondido a sua pergunta aqui, Reginaldo. Para você que está nos assistindo, que queira mandar alguma pergunta aqui para a Thaís, é 3318-2454. Fala algum case de sucesso. Você está na 20ª turma, a gente vai começar a 21ª, dia 24 Quando começa? de agosto. Agora? É, daqui 2 semanas. Até quando as pessoas podem se inscrever? Até semana que vem ou até finalizarem as vagas, porque a gente monta turmas de no máximo 24 alunos. Tá. Então a gente já está nas últimas vagas. Não sei dizer exatamente quantas tem ainda, mas são as últimas vagas. E aí em Então, Campinas? Em que lugar em Campinas? Acontece no Hotel Eurosuite, fica ali no centro, na Regente Feijó. Tá. É bem no comecinho de Campinas, dá uns 30 minutos daqui de Indaiatuba. Legal. Nossa, qual a pergunta que eu fiz mesmo? Um case de sucesso, porque você vai para a 21ª turma. Eu tenho certeza que se todas as pessoas que passaram por essa metodologia e aplicaram, Sim, tem resultado. tem resultado, Até com porque a certeza. gente dá garantia de resultado, né, Gê? Se o aluno entrar no curso, implementar e chegar no final do treinamento, ele não tiver tido nenhum resultado, a gente devolve o valor que ele investiu no curso integralmente. Então, quem entra para o alavanca empresarial não corre o risco de perder dinheiro. Porque ou você tem resultado e a sua empresa vai crescer, ou você tem o seu valor investido de volta. Até hoje, a gente nunca teve pedido de reembolso. Nossa, com certeza, que se a pessoa coloca em prática tudo que eles aprenderam na metodologia de vocês, vai ser sucesso garantido, né? Exatamente. Então, nossos alunos crescem a empresa, e aí quando eu falo em crescer a empresa, estou falando em lucratividade, Resultado. em faturamento, 60%, 80%. Mas uma coisa que eu gosto de mencionar, que transparência é um dos nossos valores, né? Minha empresa vai crescer 80% em 3 meses? Não. 3 meses, que é o tempo do curso, G, eu falo que é o tempo do plantio. A gente vai adubar o solo, a gente vai cuidar, a gente vai plantar, vai cuidar, e aí você vai colher os frutos no longo prazo. Não dá para a gente ficar com aquele discurso e aquela narrativa de resultado imediato. E tem muito guru de empreendedorismo que sempre promete resultado imediato. A gente vê muito no marketing digital, né? Exatamente. E a gente sabe que na real, isso não vai acontecer. As pessoas estão buscando um milagre às vezes, né? Acreditam em milagres, né? A gente sabe que é realmente plantar a sementinha e adubar esse solo e que o resultado virá. O resultado virá. Então, por exemplo, a gente tem um programa no nosso treinamento que é o programa de staff. O que é o programa de staff? Ex-alunos se voluntariam para participar como staff nas turmas seguintes. Então, por exemplo, nessa última turma, a gente teve uma aluna nossa, a doutora Rosiana, ela tem uma advocacia em Campinas, que já fazia 1 ano que ela tinha se formado. E aí ela se inscreveu para participar como staff na turma 19. E ela deu o depoimento dela lá. Ela falou, pessoal, faz 1 ano que eu me formei. Agora, eu posso dizer para você, minha empresa cresceu 80%, mas não cresceu esses 80% nos 3 meses do curso. Foi depois. Os 3 meses foi o tempo de eu organizar, de eu estruturar para começar a colher esses resultados. Então, esse é o tipo de resultado que a gente gera. Mas, no dia da formatura, os alunos já relatam os resultados que eles já tiveram nesses 3 meses. Então, a gente tem empresas que crescem 30% nos primeiros 3 meses já. Isso acontece. Os alunos sempre relatam, olha, o curso já se pagou por conta dos resultados que nós tivemos. Então, lá no perfil do Alavanca Empresarial,
que... Posso falar qual que é o perfil? Claro. Que é o @alavanca_empresarial. A gente tem vários depoimentos dos nossos alunos, dos resultados que eles obtiveram, né? Então, o pessoal pode entrar lá no nosso perfil do Alavanca Empresarial. Se você colocar também Alavanca Empresarial no Google, você vai ver lá também as avaliações que os nossos alunos deixam lá no Google. E eles estão lá compartilhando todos os resultados que eles têm tido com o curso. Ô, Thaís, mas assim, eu acho que também um ano, a pessoa colher um resultado em um ano, é um tempo muito bom e é rápido. Sim, É rápido. Se a gente olhar, né, no panorama do empreendedorismo, né? Sim. Com certeza. Porque a gente percebe que às vezes quando a pessoa começa a empreender e vai com aquele entusiasmo, aquela alegria, de repente ela desanima, não era bem aquilo que as pessoas se iludem bastante, né? Mas um ano, se você for analisar, é muito rápido. Pensa o que é você crescer a sua empresa 80% em um ano. Verdade. É um resultado assim surreal. Porque eu acredito que tem muitas que começam com vocês que não tem nem noção de quanto fatura, de quanto deixa de resultado, não sabe ler os indicadores, não sabe tomar decisão em cima de indicadores. Exatamente. A gente teve um aluno que ele tem uma indústria química e ele faturava uma média aí de 15 milhões mês. E ele me mandou uma mensagem há uns anos atrás, que já faz tempo que ele se formou. Nossa, minha empresa dobrou o faturamento, né? De 15 milhões foi para 30 milhões. Nossa, que legal. Então, assim, e a gente tem as empresas que faturam menos também, que faturam uma média de 100 mil, 80 mil. Só que às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas um empresário que fatura milhões para um empresário que fatura, sei lá, 20, 30 mil mês, e estão lá os dois juntos no mesmo treinamento? Sim, porque as dores, por incrível que pareça, são as mesmas. Né? O que fatura 30 milhões estava faturando bem, mas não tinha processo. Estava com a parte de liderança desorganizada. Né? Eu falo assim, o melhor dos mundos seria se a pessoa entrasse para a alavanca empresarial logo no comecinho, quando abriu a empresa. Verdade. Mas não é a realidade, né? Geralmente a pessoa vem procurar a gente porque já está vendo os problemas. Aí eu falo, agora você vai ter que trocar a roda do carro com ele andando mesmo, porque não dá para parar, né? Verdade. Então, o critério para a gente receber no alavanca empresarial não é nível de faturamento, mas é justamente qual a necessidade da empresa. Se a gente tiver condições de atender essa necessidade, ela é admitida dentro do treinamento. E vocês fazem um bate-papo com esse empresário, faz uma avaliação para exatamente. Para entender a real necessidade dele. Exatamente, é um diagnóstico que a gente faz, né? Então, a nossa gestora comercial, ela vai visitar a empresa e aí ela vai conversar com o empresário, vai entender que estágio a empresa dele está, o que ele está buscando. E ali, nessa conversa, a gente vai dizer, o alavanca é para você ou não. Já aconteceu, por exemplo, de eu visitar uma empresa e eu chegar lá e falar, olha, o alavanca não é o que você precisa, porque o que a gente vai ensinar você já tem aqui na sua empresa. O seu problema é com gestão de projetos. Né? Era um problema específico que ele estava tendo na área da liderança. Sim. Falei, e nesse caso o alavanca não se encaixa, é outro tipo de treinamento. No fim, a gente acabou desenvolvendo um treinamento específico para essa empresa. Mas é feito esse diagnóstico para a gente realmente identificar se o alavanca vai gerar os resultados. Como a gente oferece a garantia, então a gente também não vai correr o risco de admitir um aluno só porque ele pagou para entrar e a gente não vai conseguir gerar resultado, né? Verdade. Então é um compromisso bastante sério que a gente assume com cada um dos nossos alunos. É muito legal vocês terem realmente, você falou que transparência é um dos valores de vocês, né? De ter essa transparência de falar pro empresário, olha, essa necessidade a gente não vai conseguir atender você. Exatamente. Tem que ser, né? Senão depois você não, a credibilidade, mercado, né? A credibilidade, né? Porque as pessoas, assim, elas comentam, elas falam, elas indicam a metodologia de vocês porque deu um resultado legal. Isso é muito bom, é positivo. Mas poderia também ser o contrário, né? Exatamente. Você mesmo me conheceu por uma indicação de uma aluna nossa. Sim. Então, a gente preza muito por essa credibilidade. Protegemos muito essa credibilidade, né? Mas é importante porque assim a gente vê tantos casos e tantas pessoas que compraram certos treinamentos não deram resultado,
Ou também, né, Thaís, eu acho que vai depender muito do momento que o empreendedor está passando. Que às vezes é um momento assim meio que desesperador, ou ele está com o emocional desequilibrado, ele quer uma solução rápida. Então busca soluções rápidas e milagres que a gente sabe que não existe, né? Exatamente. Já aconteceu também de eu visitar clientes e eu ver que emocionalmente ele não estava bem e eu dizer para ele, falar, olha, o que você precisa agora é terapia e não o treinamento. Já aconteceu. E até você tem o know-how, você tem a formação, é Exatamente. psicóloga também, né? Você pode falar isso com autoridade, né? Exatamente. É verdade mesmo, porque na minha fase que eu atendia muito no salão de beleza, e realmente, quando a pessoa chegava com um problema muito gigante lá, emocional, sentava na minha cadeira e que ela quer uma mudança radical. Eu conversava e falava, olha, volta para casa, hoje não é o melhor dia para fazer, porque eu sabia que a pessoa ia se arrepender. Então, é muito legal a gente ter essa responsabilidade, né? Essa transparência, porque dá credibilidade ao nosso trabalho, né? Exatamente. Que legal. E hoje, com 20 turmas, foram mais de quantas empresas? São 20 em média por turmas? São 24 por turmas, em média, são centenas já de empresas impactadas. E toda a região, né? Porque se você está em Campinas... Toda a região. A gente está em Campinas, por conta mas disso, a gente né? atende Indaiatuba, Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Salto, Itu, Sorocaba até. E uma coisa que eu achei legal que você comentou, que não é faturamento que vocês definem, sim a dor e a necessidade que o empresário está buscando. Mas, ao mesmo tempo, você colocar um empreendedor que fatura 20, outro que fatura 15 milhões, esse network, essa conexão que eles vão fazer também é muito rica, né? Isso é maravilhoso, Gê. A gente tem ali... O Alavanca, ele atrai pessoas maravilhosas, eu falo, sabe? É incrível, que é uma energia, assim. No dia da formatura dessa turma, que a gente teve esse aluno que faturava 30 milhões mês, ele sentou do lado da manicure que estava começando o salãozinho dela, sabe? Legal. E ele foi lá na frente, no dia da formatura, e ele falou o que ele aprendeu com aquela manicure que estava começando. Porque já fazia tantos anos que ele tinha começado a empresa dele, que ele já tinha perdido aquela visão de início de negócio. Sim. E que ela, compartilhando no dia das aulas lá uma situação dela, trouxe para ele isso e ele aprendeu com ela. Então, ninguém sabe tudo que não tenha nada para aprender e ninguém é totalmente ignorante que não tenha nada para ensinar. Sim. Então, esse networking que a gente gera ali no Alavanca, porque são alunos de vários segmentos, né? Não temos um segmento específico, então são vários segmentos de vários níveis de faturamento, é muito rico. Gera muito negócio entre os empresários ali mesmo. E depois que finaliza o treinamento, o grupo lá no WhatsApp dos alunos eles continuam se encontrando, eles formam amizades mesmo ali dentro. É maravilhoso. Eu falo que esse é um efeito colateral do Alavanca Empresarial, um efeito colateral positivo. Thaís, eu queria agradecer a sua presença. Eu queria que você falasse de novo como que as pessoas fazem para se inscrever na próxima turma, que começa dia 24/8, né? Isso. Então é só me procurar ou pelo Instagram, meu pessoal, que é o bonilha.thaís, ou do Alavanca Empresarial, que é alavanca_empresarial, ou também pelo WhatsApp, que é 19993875989. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está empreendendo, para quem pensa em empreender, uma mensagem final aí de encorajamento para essa galera. Apesar de lá no meu início, né, o sonho do empreendedorismo ter virado um pesadelo, não precisa ser assim para você. Hoje eu vivo o sonho do empreendedorismo, sabe? Hoje eu tenho as maiores conquistas da minha vida vieram pela empresa, né? Hoje eu tenho tempo de qualidade com os meus filhos, a gente treina CrossFit. Se você olhar no meu perfil lá, vocês vão ver. A gente treina CrossFit todos os dias juntos, a gente faz tudo junto, a gente tem tempo para estar com nossos filhos, a gente viaja, a gente tem conquistamos a nossa casa própria. Então, tudo isso devido ao empreendedorismo. Então, assim, realmente empreender pode enriquecer a nossa vida. Mas a gente precisa fazer da maneira correta, né? Com uma gestão estratégica. Então, você que está aí, que sonha em ter mais tempo livre, qualidade de vida, é possível. Desde que você se capacite antes para fazer isso acontecer. A tentativa e erro, ela ensina, mas ela custa mais dinheiro, ela custa lado emocional, às vezes custa relacionamentos. Então, para que
né, se submeter a todas essas dores, sendo que tem aí um caminho já encurtado para você, que é o Alavanca Empresarial. Então, vem para o Alavanca Empresarial e vem construir esse sonho junto com a gente. Que legal. Thaís, obrigada. Obrigada a você, Gê, Até a próxima. pelo convite. Eu que agradeço. E quero agradecer aos patrocinadores da Superótica São José em Indaiatuba, Simone Rodan, Moda Sustentável e Espaço Formas. Obrigada a vocês que estiveram conosco pelo Facebook, pelo YouTube da rádio, pela sintonia da rádio, que é 107.1. E até o próximo G Beleza com você.